Graça e paz, queridos. Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui na presença de Deus, amém? Que bom que nós vencemos, como a Rose disse, né, a chuva, as dificuldades, as adversidades, mas estamos aqui para honrar o nosso Deus, amém? Abre a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 3, versículo 21, amém? Feche seus olhos, Tiago capítulo 1, não vai abrir não, porque é Lucas mesmo, mas Tiago capítulo 1, versículo 16, descreve Jesus como o Pai das luzes. Então nós vamos clamar aqui agora o Pai das luzes, amém? Pai das luzes, Senhor dos senhores, nós te clamamos aqui nessa hora. Nós invocamos aqui, Senhor, o poder da sua palavra. Não queremos, ó Pai, sair da mesma maneira que entramos neste lugar. Nós sabemos que antes mesmo de estarmos aqui, o Senhor já estava aqui. Nós viemos aqui, Pai, por causa do Senhor. E queremos, ó Pai, ouvir a sua palavra, estar conectado contigo. Estar aqui, Senhor Jesus, recebendo o novo do Senhor nessa noite. Sabemos que isso é possível, Deus, só se o Senhor olhar para nós com seus olhos de amor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Lucas capítulo 3, capítulo 21, versículo 21, queridos. Se você que já abriu, só me acompanhe por gentileza. Está escrito aqui: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em quem me agrado. Na sua versão, talvez, em quem me comprazo. Nossa ministração dessa noite, e eu quero agradecer o Elton, né, por estar ali fazendo esse fundo. Quero dizer que há muito tempo eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Elton? Há muitos anos, né? Então, queridos, a nossa ministração aqui hoje é falar de um assunto da mais alta importância para a igreja de Deus, a igreja de Jesus na face da terra. E o maior modelo desse tema, desse assunto, é Jesus. O tema é falar sobre a vida de oração de Jesus. A vida de como Jesus, né, apesar de ser Deus, ele se entregava em oração ao Pai. Nós temos outros exemplos na palavra de Deus. Todavia, o maior modelo de oração na palavra de Deus e para as nossas vidas é Jesus. Eu sei que eu estou falando aqui para cristãos e sei que você ora. Mas se você entender um pouco mais do que Deus tem falado no meu coração, e algumas semanas atrás o bispo pediu, né, comentou que para me ministrar e não foi aqui, foi em outro lugar, mas Deus começou a falar comigo nesse tema, e aí eu tive a oportunidade de estar aqui ministrando novamente nesse lugar. É um privilégio para mim. Mas Deus tem falado muito, né, comigo em relação à oração. Deus tem trazido uma nova revelação sobre esse tema, sobre isso. Quem quer triunfar como Jesus triunfou? Ninguém? Só eu? Quem quer ter uma vida de triunfo como Jesus teve, queridos? Nós queremos. E ele disse, né, que faríamos coisas mais grandes, maiores do que o que ele fez. Mas ele deixou um modelo para nós de vida. Ele deixou um estilo de vida para nós. E uma das coisas mais importantes que Jesus ensinou os seus discípulos foi a oração. Observe que os três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, eles são sinóticos, são semelhantes. Mas o evangelho de Lucas é o que mais descreve a unção do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E também é o que mais descreve sobre a oração. Observe que Lucas, ele colocou com mais detalhes. A Bíblia nos revela mais detalhes sobre oração e sobre a unção do Espírito no ministério de Jesus do que os outros dois evangelhos. Então ele se distingue nesse ponto. Observe que Lucas, ele é quem traz a revelação da ação do Espírito na concepção de Jesus, quando Maria ficou grávida de Jesus através do Espírito Santo. Ele descreve com mais detalhes.
Também ele descreve com mais detalhes a ação do Espírito no batismo de Jesus, como acabamos de ler aqui agora. Você pode ler os outros evangelhos, mas você vai ver mais detalhes aqui, mais importância, mais ênfase nesse evangelho. Uma outra questão é na capacitação de Jesus para enfrentar Satanás no deserto. Lucas quem descreve isso com mais ênfase. E a unção de Jesus para libertar os cativos. E observe que quando Lucas ele falou sobre a unção de Jesus para libertar os cativos, ele não falou no evangelho de Lucas, ele falou lá em Atos. Mas ele era quem mais enfatizou a unção ministerial de Jesus com o Espírito Santo e praticando a oração, falando com Deus, falando com o Pai. Eu quero descrever aqui algumas citações de oração, de Jesus, quando ele estava para enfrentar as adversidades que ele enfrentou, que está lá no Evangelho de Lucas. Mateus e Marcos cita 4 vezes as orações de Jesus, mas Lucas cita 11 vezes. E aí eu quero que você comece a pensar, por que a importância disso? Lucas ele era um médico, e a Bíblia nos relata que ele andou com Paulo, que também era alguém formado, graduado, estudado. Ele era alguém formado e prestava atenção nos detalhes. A ênfase do Evangelho de Lucas é mostrar que Jesus era um ser humano, mas que também era Deus. Mas mostrar a dependência da qual Jesus andava por ser um ser humano. Ele era Deus, mas como ser humano ele se mostrava dependente de Deus. Vocês conseguem entender isso? E se Jesus dependeu de Deus, imagina eu e você. Quem depende de Deus aqui, queridos? Faz assim com a sua mão. Então dá um glória a Deus para Ele. Fala, Deus, eu dependo de Ti. Fala para Ele todos os dias isso, queridos, nas suas orações. Lá em Lucas, nós acabamos de ler o 3:21, onde é a primeira citação de Lucas da oração de Jesus, quando ele estava para ser batizado. Mas lá em Lucas 5:16 também Jesus retira para o deserto para orar. A Bíblia relata que havia uma multidão que estava atrás de Jesus. Mas nesse contexto, sabe o que ele faz? Ele se retira para orar. Ele se guarda para orar. Ele dizia, queridos, com a atitude dele, que o Pai é mais importante do que o povo. Que antes de lidar com o povo, ele lidava com o Pai. E também dizia, com esse ato dele, Jesus não gastava tempo para fazer milagres. Jesus dizia, levanta e anda. Jesus dizia, torne a ver. Ele gastava tempo só com uma coisa, só com oração. Não gastava tempo para fazer outra coisa, porque era instantâneo. Mas primeiro, ele tinha um relacionamento com o Pai. Quantos estão me entendendo? Em Lucas 6, capítulo 12, não precisa abrir, só se você quiser ter a referência, anotar. Jesus ora uma noite inteira, antes de escolher os seus 12. Logo após amanhecer o dia, ele teve com seus discípulos, mas antes, ele ora uma noite inteira. Imagine Deus, Jesus era Deus, a dependência que ele demonstrava ter do Pai. A oração, queridos, ela é um princípio. Você vai entender no decorrer dessa ministração que a oração ela é um princípio para as nossas vidas. Se você quer vencer no seu ministério, no seu casamento, se você quer vencer na criação dos seus filhos, na sua faculdade, nas suas finanças, se você quer vencer uma situação que talvez você tenha de alma ferida, você só consegue vencer com a oração. Só se você se derramar na presença de Deus. Jesus demonstra em todas essas citações, estou colocando aqui para vocês, que quando ele orava, ele se consumia na presença de Deus. Isso é adoração.
Você não é o altar? Você se consome no altar. Você não precisa trazer nada para o altar, a não ser todo o seu coração, toda a sua vida. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Entende o sacrifício? Então você se consome na presença do Senhor. Em Lucas capítulo 9, versículo 8, Jesus ora a sós para que os seus discípulos pudessem, aliás, compreender quem ele era. Jesus, ele dizia muitas vezes, eu sou. Mas quando as palavras não tinham mais acesso, sabe aquelas pessoas que você quer ganhar para Cristo, que às vezes você tenta debater com elas? Sabe aquela mente dura das pessoas que às vezes estão ao seu lado, você quer falar, você sabe a verdade, mas você quer que essa verdade seja transferida para ela com palavras. Jesus, ele se separou para que os seus discípulos pudessem entender quem ele era. E aí ele questionou Pedro: quem dizes que eu sou? Nós cantamos muitas vezes essa canção. Pedro, através da demonstração de Jesus, ele disse: tu és filho de Deus. Mas observe que antes Jesus orou. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 28, Jesus ora no Monte da Transfiguração, se preparando para a cruz. E lá em Lucas 22, 32, Jesus ora por Pedro para que ele não caísse em tentação. E é uma coisa que nós cristãos temos que fazer até por nós mesmos, queridos. Imagine o seguinte: no mundo existe tentação? Óbvio que existe, amém ou não? Mas nós podemos orar para que nós possamos vencer a tentação. Deus não quer que você vença a tentação sozinho. Ele quer estar junto com você no momento da tentação. Essa é a diferença de quem triunfa em Cristo, queridos. Tentação você vai sofrer, eu vou sofrer, mas eu não vou estar sozinho, você vai? Profetizo sobre a sua vida que nenhuma tentação você vai estar sozinho, que em todas elas Cristo estará com você. E você vai triunfar sobre todas elas, mas você precisa ter uma vida de oração. Lá em Lucas 22, 40, Jesus no Getsêmani ensina os seus discípulos a orar. Jesus ensina os seus discípulos a orar, mas antes ele também ora. Lá em Lucas 22, 44, Jesus ora em agonia no jardim, em extrema agonia, antes de passar pelo momento da cruz. Agonia por não só por passar por enfrentamento no seu corpo físico, mas agonia por receber o pecado de toda a humanidade. E a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Agora, se nós formos falar só sobre esse contexto, queridos, de Jesus transpirar gotas de sangue, imagine a agonia que ele estava passando naquele momento. Mas ele venceu isso com oração. Ele se preparou antes em oração. Ele se retirou para que isso fosse possível, embora ele fosse Deus. Em Lucas 23, 34, Jesus intercede na cruz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos ensinando mais uma vez a interceder por quem? Até por aquelas pessoas que nos afrontam, que nos maltratam, que pisam em nós, que ferem os nossos sentimentos. Jesus estava se entregando por nós, dando a vida dele por nós. E ele clamou ao Pai, naquele momento, para que o Pai perdoasse aqueles que o afrontavam, porque eles não sabiam o que faziam. Sabe, queridos, quando você vê essas citações, você pode perceber que foram gigantes na vida de Jesus, apesar dele ser Deus, como eu tenho dito aqui.
Mas a oração, ela nos traz e trazia para Jesus, e Ele quis demonstrar isso na palavra dele, que ela nos traz uma outra visão. E eu tenho falado para muitas pessoas, e até na célula, que nós temos que orar para que Deus nos dê a visão que Ele tem das situações que enfrentamos. Assim como Ele fez com Davi, quando Davi enfrentou Golias. Enquanto todo Israel, queridos, estava com medo de Golias, mas Davi não viu Golias como o rei de Israel viu, como Israel viu. Davi viu Golias como Deus viu. Consegue entender a diferença? Para Davi ele não era um gigante, ele era um gigante para Israel. Mas Deus deu a Davi a visão dele, para ele enfrentar o gigante. E Deus nessa noite está te mostrando um código, um segredo, para você ver as situações que você tem que vencer com a visão de Jesus. E você tem que orar também, queridos, e eu, para que Deus nos ajude a ver o nosso cônjuge como Ele vê. Ajude a ver os nossos amigos e famílias, nossos patrões, os nossos líderes como Ele vê. E também orar para que Deus nos ajude a ver a nós mesmos como Ele vê. E orar para que nós vejamos Deus como Ele é. Você consegue entender um código, a diferença de triunfar? Apesar de Jesus estar diante de homens poderosos e importantes, mas Ele sabia quem Ele era, sabia quem Deus era, e sabia quem os inimigos dele eram, porque Ele tinha a visão de Deus. Nós só podemos vencer, ó Pai, queridos, se tivermos a visão do Pai. Só se tivermos a visão de Deus. Em Lucas 23:46, a última oração de Jesus, entregando o seu espírito para Deus. Aqui nós podemos observar, foram 11 citações em Lucas, de momentos importantes, de momentos de extrema importância na vida ministerial de Jesus. Mas nenhum deles Ele deixou de orar antes. Então Jesus orou no início do seu ministério, durante o seu ministério e quando Ele finalizou o seu ministério. Por isso, o Espírito Santo tem colocado essa palavra no meu coração. Porque nós somos uma igreja de promessas, amém? Nesse lugar. Nós temos promessas para esse bairro, para essa cidade. Promessas que muitas pessoas sairiam daqui diferentes. Eu não abro mão dessa promessa, como parte do corpo, como parte de vocês. Nós somos um corpo, amém? Mas nós precisamos, queridos, de vencer isso em oração. E a oração, Deus não quer saber de seus problemas grandes apenas. Ore por coisas simples. Ore por coisas simples, queridos. Mas ore. Qualquer coisa, seja o que for na sua vida, ore. Se você for fazer um churrasco, ore antes. Ore na mesa do seu jantar, do seu almoço. Ore antes de você entrar no seu trabalho. Ore no seu carro. Peça para Deus, para que os seus colegas também te vejam como Deus te vê. Em cada detalhe, no seu casamento, da vida dos seus filhos. Se você for conversar com o seu filho, você vê que tiver um impasse, ore. Em tudo, em cada detalhe, queridos, sem exceção, ore. Deus quer ouvir você, Ele conhece os seus problemas, mas Ele quer que você demonstre no mundo espiritual a dependência dEle. Você sabia que a oração talvez seja o maior ato de humildade que nós podemos manifestar na presença de Deus? Porque quando eu oro, eu estou reconhecendo que eu sou dependente de Deus. Quando eu oro, eu estou reconhecendo que eu não posso fazer mais nada se Deus não agir. Nós temos o costume, queridos, de orar, pedir até oração para as pessoas só quando a coisa não tem como, quando a ciência não dá jeito mais, quando as situações, os cenários já não tem mais solução. Mas quem triunfa, ora antes. Se você ora antes, você vai ter uma vida de vitória, amém? Porque Deus te dá percepção. Se você for pensar, em alguns momentos, Deus fala com você, te dá percepção de alguma coisa que está por vir. Sabe por que Ele faz isso? Para você demonstrar que você quer Ele nessa batalha.
E se você fizer isso, não haverá impossível para você. E a oração, queridos, quando você ora, talvez você entra, alguém já deve ter tido essa experiência aqui, eu tenho certeza. Quando você entra em oração, você entra com uma concepção, uma conotação de algo. Mas quando você sai do seu momento de oração, você sai diferente. A sua concepção muda, porque ali Deus muda o seu coração. Por isso é que vitória não é quando a situação muda, é quando o seu coração muda. Você consegue entender isso? Quando você muda o seu coração, quando você permite o Espírito Santo mudar você, aí você tem vitória. Porque o inimigo quer que você veja dificuldade em todas as coisas. Ele quer que você veja o impossível em todas as coisas. Quer que você veja as pessoas como ele quer que você veja, para que você não tenha relacionamentos, para que você não consiga chegar a lugares altos. Mas se Deus te der a visão dele em relação a todas as pessoas, o seu olhar vai ser o olhar de amor que Deus tem por todas elas. E mesmo aquelas pessoas que agem dificilmente com você, que é difícil de tolerar, você vai conseguir achar alguma coisa nela que você vai conseguir amar. Porque Deus é um Deus de milagre, queridos. E a vida fica diferente, né? Eu quero daqui a pouco te mostrar como que é a oração do Pai Nosso, que foi a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E a nossa vida cristã, queridos, não é baseada naquilo que fazemos apenas, mas naquilo que somos. Quando você sai da presença de Deus, assim como Moisés fez no monte. O que Moisés fez? Tinha lá um povo que era muito difícil, que tinha saído do Egito com a mentalidade do Egito, de escravo, e ele não deu conta. E ele assumiu isso. Como que ele assumiu isso? Foi por 40 dias para o monte. E lá ele orou. Quando ele desceu, o que aconteceu? Estava pior. Mas ele voltou mais 40 dias no monte. E assim Deus conduziu o seu povo no deserto. E assim Deus abriu o mar para o seu povo passar. Você sabia que talvez o único ser da face da terra e do universo que tem acesso direto a Deus, para falar com Deus, somos nós? A oração é um privilégio, queridos. É um privilégio. Qualquer hora que você quiser, que você abrir a sua boca, o seu Pai vai te ouvir. Isso não é um privilégio? Eu vou até falar de novo, porque tinha que ter um glória a Deus nisso. Qualquer hora que você abrir a sua boca, o seu Pai vai te ouvir. Glória a Deus. E a oração, queridos, ela deve ter petição, mas não só petição. A oração também é uma forma muito poderosa de adoração. Você sabia que se você chegar aqui no culto com um coração em Deus e disposto, talvez você não vai estar sentindo nada, talvez você vai estar mal. Mas se naquelas canções que são cantadas aqui, você decidir orar nelas, dizer elas para Deus, o Senhor vai te ouvir. É uma forma de adoração. O Senhor vai ouvir o seu coração. O segredo também, queridos, porque a oração ela traz unção sobre você e sobre mim, amém? O segredo é você eliminar na sua vida tudo aquilo que mina a sua unção. Elimine aquilo que mina a sua unção. O que pode minar a sua unção? Você está cheio de unção, sai de um culto poderoso, vai ter um momento com Deus, vai para a célula, mas no decorrer da semana, você chega na sexta-feira arrastado, porque a sua unção foi minada, aquilo que estava dentro de você foi minado. Como um vaso trincado, ela escapa pelas rachaduras. Quais são as rachaduras, queridos, que minam a sua unção? Será o pecado não confessado? Será uma alma ferida, a frieza, a indiferença, falta de oração, por exemplo? A sua carne. Uma das formas maiores de vencer a carne é o jejum e a oração.
Você precisa, queridos, vencer a sua carne. Sabe, é muito difícil o que eu estou te falando, e Deus está falando isso comigo também, porque eu também tenho carne. Mas as suas maiores guerras e lutas que você já venceu foi quando você primeiro venceu a sua carne. Quando você primeiro venceu as suas necessidades de carne. Carne só te leva ao pecado, só te leva a distanciamento de Deus, ao prazer que não leva a nada. O verdadeiro adorador, queridos, aquele que o Pai procura, é aquele que levanta a sua mão aqui em adoração. Mas é que também, durante a sua semana, quando tem alguma proposta que não é de Deus, ele rejeita. Por amor a Deus. Isso é amar a Deus. Seguir os mandamentos de Deus, abrir mão daquilo que nos afasta de Deus. Você sabe que aquilo vai te afastar de Deus. Não faça. Isso é uma grande forma de adoração. Adoração não é só cantar, mas é cantar com o coração limpo, com mãos puras na presença de Deus. E você pode, queridos, você pode praticar a santidade. Amém? Queria deixar para você alguns exemplos de homens de oração na Bíblia, para você ver o tamanho da importância de ter uma vida de oração. Você lembra da história, eu estou falando para crentes, eu creio que você lembra da história de Ana, esposa de Eucana, mãe de Samuel. Aquela mulher era estéril, você lembra bem? Quem lembra da história? Quem conhece? Ela não podia ter filho de forma alguma. Para ela ter o filho, ela teve que se embriagar na presença de Deus. Cair na presença de Deus, esquecer toda a sua pose. A Bíblia nos revela que ela era de uma família próspera, o marido dela era próspero. Ela tinha tudo, mas só não tinha um filho. E o filho, para naquela época, e devia ser assim hoje, era a coisa mais importante que o ser humano podia ter. Porque veio como herança de Deus. As pessoas não queriam ter grandes trabalhos, grandes posições e reconhecimento apenas. Porque antes disso elas queriam ter filhos. A Bíblia nos revela isso. E essa mulher, ela intensamente clamou a Deus pelo filho que ela queria ter. E ela teve que entregar o filho dela a Deus. Ela entregou Samuel com pouca idade na casa do sacerdote Eli. Ela fez esse compromisso com Deus. Sabe por que ela teve que fazer isso? Porque Deus não queria Samuel, Deus queria era o coração de Ana. E de fato também Samuel se tornou um grande sacerdote em Israel. Foi tremendo, ele foi um profeta. Mas isso veio através de um clamor genuíno na presença de Deus, amém? Daniel capítulo 9, para mim é um dos maiores exemplos. Quando a Bíblia nos revela que ele percebeu que havia uma profecia sobre Israel de 70 anos, onde a nação dele passaria 70 anos em desolação. E ele foi para os pés de Cristo. Ele orou, se vestiu de pano de saco, estava jejuando. E a Bíblia diz uma coisa interessante, que isso eu nem posso deixar de ler. Lá em Daniel 9, diz assim no capítulo 23. Daniel 9, 23. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. Olha que interessante. Que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Isso é tremendo, queridos. O anjo falou para ele. Gabriel falou para ele. Falou assim, assim que você começou a orar. Ele nem tinha finalizado. Houve uma resposta. Porque você é muito amado. E ouça a voz de Deus falando o mesmo para você aqui nessa noite. Você é muito amado. Sabe por que às vezes não oramos, querido, como devemos orar? E Jesus falou que nós temos que orar como se convém orar. Não é porque existe uma forma de palavras para dizer a Ele. Não é isso. Mas é porque você tem que entender que você é muito amado. É um dos princípios. Quando você chega no seu pai
celestial, convicto de que você é muito amado. Mesmo você estando orando, a resposta vem. Sabe que Deus fala todos os dias para você que Ele te ama. De alguma forma Ele te fala isso. Talvez você não percebe. Mas é semelhante a um pai que tem 2 filhos, ou mais. Sempre tem um filho que acha que é mais amado, que é menos amado do que o outro, não tem? Vocês já viram famílias assim? Mas imagine um pai que tem alguns filhos. E ele diz para todos os filhos que ele ama todos os dias. Só que todos os outros filhos não se sentem amados, mas só um eles veem que é amado. É como se um pai tivesse 5 filhos, mas só um se sentisse amado. Aí os outros reclamam: você ama mais fulano. E o pai reúne com os filhos e fala assim: eu falo para todos vocês todos os dias que eu amo vocês. Só que fulano de tal acredita nisso. E vocês não acreditam nisso. Deus fala para você que te ama todos os dias, querido. Mas isso vai ter efeito na sua vida, à medida que você crê nisso. Quem recebe mais é quem crê mais. É quem se sente amado por Deus. Não importa quem você é, de onde você veio, a linhagem familiar. Porque até a linhagem familiar que você tem, você sabia que Deus escondeu um projeto especial na sua linhagem familiar? E chegou até você? Por isso você está aqui? Se você for para a oração, queridos, e para a Bíblia, haverão palavras que sairão da sua boca no momento da sua oração que você jamais pensou em dizer e nem conhecia. Haverá situações que você vai ver, coisas que você vai ver, que Deus não mostrou a ninguém. Mas é preciso você ter momentos com Ele, é preciso você ter desejo pela presença dEle. Você adorar a Ele da sua maneira e crer que Ele te ama. Como você ora se você não crê que o Pai te ama? Ele deu a vida dele por você. Jesus orava porque ele sabia que ele era amado. Quando você ora, Deus tem prazer em você. Como ele disse, a Bíblia fala lá em 3:21, Lucas 3:21, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. E ele disse: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Porque Deus tem prazer em quem ora, em quem fala com Ele. Você precisa crer em quem você é, queridos. Você é menina dos olhos de Deus, você é amado por Deus. Você é chamado, você é escolhido. Não tem nada que interessa aqui na terra para Deus senão você. Deus não quer as riquezas da terra, Ele não quer a terra. Porque Ele falou que vai construir um novo céu e uma nova terra, mas Ele quer você. É só você que importa para Deus aqui. Por isso tenha um momento especial com Deus, independente de como você está, de quem você é, o que você tem feito. Mas deixa Deus te curar, deixa Deus agir na sua vida. Esdras também foi um grande exemplo de oração. Neemias, Esther, Salomão fez uma oração que refletiu, foi ressonância de toda a vida próspera dele. Porque ali ele derramou o coração dele. Todos conhecem a história, amém? Davi, que escreveu as mais lindas orações em Salmos. Davi era um homem de oração, queridos. Davi, ele passou por diversas situações, você conhece. Mas em todas elas, ele estava em oração a Deus. Em todas elas ele falava com Deus. Sabe, a Bíblia não relata grandes sacrifícios de animais e de gados de Davi antes da prosperidade dele, antes do reinado dele. A Bíblia relata as orações que ele fazia quando ele não tinha nada para oferecer para Deus. E depois é claro que também relata os grandes sacrifícios quando Deus colocou muitas coisas na mão dele. Mas se você for estudar a história de Davi, tudo que ele deu para Deus foi o coração dele. E aí Deus deu tudo a ele. Deu um reinado a ele. E Deus quer colocar você para reinar com ele nessa terra. E também no porvir, coisas que muitas vezes, queridos, a conexão de Deus, a revelação, até brincando, um download de Deus vem sobre a sua vida e quando você ora.
Porque você vai entender que o propósito de Deus para a sua vida não é só aqui nessa terra. Há coisas muito grandes, muito tremendas, insondáveis, incomparáveis, jamais ditas, que Deus quer com a sua vida. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para a sua vida. A Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo. Reinar o quê? Reinar porque Ele vai criar outros seres no porvir, quando Ele levar-nos para o céu. Entenda que a palavra de Deus te dá uma projeção completa da sua vida para o seu futuro. Mas você pode ter uma vida abundante no momento que você está vivendo. Se você orar, você vai sair dessa situação que você está passando. Se você orar, queridos, não haverá nada que poderá impedir você de cumprir o propósito de Deus nessa terra e de que seus sonhos sejam realizados. Se você tem projetos, coloca todos eles na presença de Deus. Sabe por que Deus fez isso? Colocou essa mensagem no meu coração? Alguns meses atrás, eu não vou contar o testemunho completo, mas eu orei, pedi a Deus, Deus, chega de opróbrio na minha vida financeira. Eu sei que eu não mereço, mas eu estou vestido de Cristo, porque a sua palavra diz que o sangue de Jesus é que cobre a minha vida, e eu me submerjo na sua graça, e sei que eu sou amado pelo Senhor. Eu fiz uma oração para o Senhor, pedindo a Deus que me desse condições de sustentar minha família com excelência. E em poucos meses, de uma forma estrondosa, extraordinária, que não consigo te explicar, Deus me trocou de emprego. E justamente o salário que eu tinha pedido para Ele é o salário que eu estou ganhando. Não é porque eu mereço, mas porque a graça dele cobre a minha vida. Sabe o que faltava para mim ter essa vitória? É só orar. Talvez o que está faltando para você ter isso aí que você está pensando aí agora é você ter uma oração sincera na presença de Deus, mas não deixar de falar com Ele todos os dias da sua vida. Não sei se alguém já leu aquele livro Quarta Dimensão, do pastor Paul Young-Soo, um pastor coreano. Ele é pastor lá na Coreia do Sul, é um pastor da maior igreja. Até um tempo atrás era da maior igreja do mundo, acho que ainda é. E ele, como uma igreja muito grande, de muitas quadras e muito conhecido na Coreia, o presidente ligou para ele, presidente da Coreia do Sul. Isso está relatado no livro dele. E depois também eu vi isso no YouTube. E a secretária atendeu o telefone e falou: ele não pode atender o senhor porque ele está orando. Aí ele insistiu, falou: mas eu sou o presidente. O secretário falou assim: infelizmente ele não pode atender o senhor. Horas depois, de novo o presidente ligou para ele. E ele, indignado com aquilo, falou assim: olha, eu liguei para a sua secretária, não quis me passar o telefone. Disse que o senhor estava orando, não podia me atender. Mas eu precisava falar com o senhor, era um assunto urgente. E ele disse para aquele presidente: eu estava falando com alguém mais importante do que você. Quão bom é a gente ter esse entendimento. O seu momento de oração, querido, ele não pode ser trocado por nada. Você está falando com o Pai das luzes. Você está falando com o Rei dos reis, com o Senhor dos senhores, com o Senhor do universo. Com aquele que fez você. Que tem as respostas que você procura, que tem o caminho que você tem que passar. Que pode pegar na sua mão quando as dificuldades vierem. Se nós tivermos esse entendimento, nada nos será impossível. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, amém? Você sabe que algumas Bíblias, eles têm tirado algumas frases, principalmente na Bíblia NVI. E se você for ver a oração do Pai Nosso em Lucas 11, aí ele está falando nem Pai Nosso, está falando Pai. Olha só a importância do que é, e às vezes o inimigo quer agir até nisso, né? E eu vi no estudo que eu fiz desse tema que Jesus ensinava os seus discípulos em aramaico. Aí eu fui procurar a oração do Pai Nosso original.
como Jesus realmente ensinou os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Para você que conhece, eu acho que todos nós conhecemos, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, não é assim? Mas sabe como ela é a original? Vou mostrar aqui para você, para a gente finalizar essa mensagem. Quando fala assim, Pai Nosso que estás no céu, na verdade Jesus disse, fonte da manifestação, alento da vida, Pai do cosmo. Jesus usou essas três expressões. Cosmo é o conjunto de todas as coisas, para você que não sabe. Pai de todas as coisas que você sabe, que você não sabe, que existem. Ele é Pai do cosmo. Não é só Pai nosso. Além de ser seu Pai, tudo está nas mãos de Cristo. Tudo está nas mãos de Deus. E ele diz também aqui, ó, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Isso é o que está escrito. Ele colocou, Jesus colocou, faze a tua luz brilhar dentro de nós, para que possamos torná-la útil. A luz de Deus brilhar dentro das nossas vidas. Isso é vir a nós o reino de Deus. E torná-la útil significa transferir essa luz para outras pessoas. É brilhar tanto, queridos, que as pessoas vão querer ser como você é. Quando as pessoas olharem para você, apesar de você, apesar de mim, as pessoas veem esse cara, essa pessoa, ele é iluminado, ele é abençoado. Deus está com ele. Você sabia que Deus tem prazer nisso? Quando o ímpio olha para você e vê a ação de Deus na sua vida, ele vai querer ser como você. Por isso Deus tem prazer na sua prosperidade. Por isso Deus tem prazer na sua vitória, no seu triunfo. É o que Jesus estava ensinando. E depois diz assim, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E Jesus clamou, ajuda-nos a seguir o nosso caminho, movidos apenas pelo sentimento que emana de ti. Apenas pelo sentimento que emana de Deus, você deve seguir o seu caminho. Que nós possamos estar em sintonia contigo, para que conheçamos, para que caminhemos como realeza em todos os outros, com todos os outros seres criados. Que nós possamos estar em sintonia contigo para que caminhemos como realeza com todos os outros seres criados. Você sabe o que quer dizer? Quando você fala a palavra rei, e você lembra do reino, a primeira coisa talvez que vem na sua mente é a nobreza. O Senhor seu Deus, o Senhor meu Deus é nobre. E Ele quer filhos nobres. Filhos que se preocupam com a dor do outro. Filhos que oram uns pelos outros. Que agem na vida dos outros com nobreza. Esse é o Deus que você serve, que eu sirvo. E Jesus clamando isso para Deus. E ainda só nessa parte seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No mesmo contexto está escrito, estabelece o teu reino de unidade agora. O reino de Deus é feito de um povo unido. Que o teu desejo e os nossos sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas. Que o desejo de Deus e o seu e o meu sejam um só. Jesus estava clamando para que nós estejamos alinhados com o Pai, sintonizados com Deus, conectados com Ele. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus é feito na terra como no céu, é isso que Jesus estava dizendo. E muitas vezes você e eu queremos que a vontade nossa seja feita no céu e não a vontade de Deus seja feita na terra. Entenda que esse contexto fala muito no meu coração, e eu quero que fale no seu coração também. É que para que você tenha o reino de Deus dentro de você, você só tem uma forma: se você estiver conectado com Deus. Se você estiver unido, amalgamado com Deus.
Que nós possamos estar em sintonia contigo. Isso é vir o reino de Deus sobre as nossas vidas. Essas foram as palavras de Jesus. E continua a oração do Pai Nosso dizendo: dá-nos o pão nosso de cada dia. Mas Jesus, na verdade, disse: dá-nos o que precisamos a cada dia. Em pão e em compreensão. Pão na palavra de Deus significa o necessário, queridos. Pão para você é a sua casa, é o seu salário, isso é pão. Por isso a Bíblia diz que nunca vi, alguém disse na palavra que nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi um justo mendigar o que é necessário. Creia nisso. Se você crer nisso, isso vai ter efeito sobre a sua vida. Todavia, Jesus não estava falando só disso. Ele estava falando demais, tudo o que precisamos cada dia. E até mesmo em compreensão. Você precisa ser compreendido, nós precisamos, amém? Ser compreendidos. E ele diz, está escrito hoje na Bíblia: e perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus, na verdade, disse: não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam, mas liberte-nos de tudo que nos aprisiona, e não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor tudo governa, e o poder e a força viva de todo movimento, e a melodia que tudo embeleza, e de idade em idade tudo se renova. Amém. Jesus estava pedindo para que as coisas do mundo não iludam o seu povo. E estava dizendo também que a beleza de todas as coisas é Deus quem traz na nossa concepção. Porque se Deus não trouxer, as pessoas podem ter o que for, mas elas serão frustradas. Você já viu aquelas pessoas que estão deprimidas, que não veem beleza em nada? Quando a luz de Deus entra, nós conseguimos ver beleza no nosso irmão. Beleza nas coisas pequenas. Beleza nas etnias, nos povos. Nossa igreja é uma igreja missionária, amém? Quando Deus coloca no nosso coração, Ele embeleza todas as coisas, para que a nossa visão seja como a visão dEle. É o que Ele estava dizendo aqui na palavra de Deus. Então, queridos, eu queria convidar você, sugerir para você, tenha momentos na presença de Deus. Tenha isso como algo fundamental na sua fé cristã. Tenha isso como algo de extrema importância na sua fé cristã. Não abra mão disso. Faça para Deus, mas antes, ore. Faça na sua vida natural, mas ore antes. Tudo que você fizer, coloque na presença de Deus. Porque Ele vai trazer respostas rápidas para a sua vida. Amém? Queria que você ficasse de pé, nós vamos fazer uma oração. Você vai colocar isso em prática agora aí, onde você está. Você possa sintonizar com Deus aí, desejar de todo o seu coração, clamar pela vida de Deus na sua vida. Você pode começar, queridos, essa oração. Onde você está, já começa a orar agora. Pede para Deus entrar no seu coração, na sua alma, no seu espírito, de uma forma que você veja isso acontecendo. Você perceba isso acontecendo. Que Ele te dê convicção de que isso é um código, de que isso é uma chave para você conseguir a vitória em Cristo Jesus. De que as suas maiores lutas que você jamais pensou em vencer, agora você coloca na presença dEle, e Ele vai te fazer vitorioso. Confessa para Ele aquilo que você não dá conta de parar de fazer, se você precisa de parar de fazer algo. Ou confessa para Ele aquilo que você precisa fazer e também não dá conta. Coloca na presença dEle, queridos, a sua família, aqueles a quem não vieram ao Pai ainda, o seu casamento. Coloca na presença dEle os seus filhos,
Coloca na presença dele a sua célula. Coloca na presença dele o seu ministério, as suas finanças, o seu esposo, a sua esposa. Coloca na presença dele o seu lar, a sua faculdade. Coloca na presença dele, queridos, aquela pessoa difícil que afronta você. Sabe, quando você olha as situações e você pensa: por que Deus não me abençoa nisso? Por que Deus abençoa o fulano e não me abençoa? Fala isso para ele, que você também quer ser abençoado, que você espera. Fala para ele que ele é a sua esperança, que você tem em Cristo toda a sua perspectiva, toda a sua expectativa, toda a sua esperança. Isso é prova de amor ao Senhor, queridos. Deus, eu invoco agora, Deus, o seu nome pela vida dos meus irmãos, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, uma unção sobrenatural sobre a vida dos meus irmãos agora, Deus. Porque a sua palavra diz que quando nós oramos, antes mesmo, ó Pai, que a oração seja concluída, nós já temos a resposta do Senhor. E sabemos, ó Pai, que somos amados, porque o Senhor deu a tua vida naquela cruz por nós. Sabemos que nada vai tirar essa convicção do nosso coração, que somos seus filhos amados, somos filhos amados do Senhor. Por isso vem como resposta na vida dos seus filhos nessa hora. Manifesta a sua glória, manifesta o teu poder. E que os seus filhos tenham o coração, ó Pai, que nós temos um coração convertido ao Senhor. Uma vida aliançada, comprometida com o Senhor. Porque o Senhor é a nossa expectativa, é a nossa esperança, é a nossa perspectiva. O Senhor é tudo o que nós temos. Não há nada que possamos fazer sem o Senhor. Derrama agora, Senhor Jesus, uma unção sobrenatural no coração dos seus filhos. Pai, que eles saibam como orar na sua presença, entrando diante do Senhor com a convicção de que são amados, com a convicção de que são ouvidos, e ainda que as respostas não venham rápido, mas que a fé, Deus, seja permanente, e que eles vejam a sua glória, porque a sua palavra diz que quem crê verá a glória de Deus. E nós estamos aqui, Deus, para ver a sua glória. Manifesta a sua glória nessa hora. Manifesta o teu poder, Deus. Deus, dá um banho de amor, ó Pai, nos seus filhos nessa hora, Deus. Nós clamamos ao Senhor por isso. Yeshua HaMashiach, nós clamamos o teu nome neste lugar. E clamamos ao Senhor nessa hora, Pai, que venha guardar a cada um de nós ao voltar para as nossas casas. Venha guardar os bispos, ó Pai, naquele lugar onde eles estão, a volta deles, ó Pai, para essa cidade. Abençoa a semana de cada um de nós. Nos escolta, Pai, com os seus anjos. Guarda a nossa retaguarda, a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente. Dá ordem, Pai, aos seus poderosos anjos a nosso favor. Que sejam destruídos, ó Pai, todos os embaraços, ciladas, artimanhas e astúcias do inimigo contra a vida dos seus filhos, contra a minha vida e contra nossas famílias. Que o nosso caminho seja aplanado, Deus, com muralhas de fogo nessa hora. Que seja cercado o nosso caminho, Deus, com fogo. E que o Senhor, ó Pai, nos dê sabedoria em tudo. E põe um manto de proteção em nossas mentes. E unge as nossas cabeças com o teu óleo de unção. Coloca um filtro, Deus, nos nossos ouvidos, nas nossas narinas. Toca nos nossos lábios, nos nossos olhos. Unge as nossas mãos nessa hora, Deus, para pregar o seu evangelho, a sua palavra. Deus, abençoa cada célula, cada anfitrião. Abençoa, Senhor Jesus, ó Pai, a cada lar, a cada família, a cada líder. Abençoa, Senhor Jesus, ó Pai, a sua igreja como um todo, Deus. Venha trazer sobre nós a sua manifestação de amor. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém?